pessoal, estou de volta aqui para a gente continuar nossa investigação sobre a origem da vida. E agora que a gente já sabe como surgiram ali as primeiras células, vamos entender o que elas comiam, né? É quase um Globo Repórter aqui. O que comem, onde vivem, como se mantêm. A gente já sabe como elas surgiram e como elas se mantinham, né? Olha só. Os primeiros organismos aí provavelmente teriam surgido então na forma de seres unicelulares, eram células únicas e heterótrofas. Por que a gente fala isso? Porque para você sintetizar o seu próprio alimento, você ser capaz de sintetizar suas moléculas orgânicas sozinho aqui, é necessário que você tenha ali uma certa estruturação que é avançada demais a gente pensar nesse comecinho. A gente viu ali que demorou para sair um RNA, depois passam aí milhares de anos para que surja um DNA, uma molécula ali mais estável. Então, nossa, pensa, até que aquela celulazinha consiga fabricar seu próprio alimento, ela deveria ter ali algumas estruturas ali mais avançadas, mais complexas e que dificilmente estariam presentes, então, nesse início da vida. Então, a gente tem a ideia de um metabolismo heterótrofo, como inicial aí no começo, né, no surgimento da vida. E como que este metabolismo acontecia? Não existia oxigênio naquela atmosfera, né? Lembra lá, tinha metano, amônia, dióxido de carbono, mas não tinha oxigênio. Então, muito provavelmente, as moléculas orgânicas, elas eram ali fermentadas, tá? Então, elas agiam ali em um ambiente que era anaeróbio, e esses primeiros organismos conseguiam ali, de alguma maneira, gerar energia, mesmo na ausência mesmo na ausência de oxigênio, por meio da fermentação. E aí a gente tem como possivelmente a reação metabólica mais antiga a glicólise. O que é glicólise, Bruna? Calma, a gente vai chegar lá, mas aqui rapidamente, a glicólise ela é a primeira etapa ali de degradação da glicose. Então, quando eu tenho glicose, a primeira coisa que acontece é uma série de reações que vai transformar essa minha molécula, que é ali grande, né, minha glicose de 6 carbonos, em duas outras moléculas de 3 carbonos cada uma. Então, vai quebrar minha glicose em duas. E aí, essa série de reações que geram essas duas moléculas é chamada aí de glicólise. E a partir do momento que eu tenho essas duas moléculas, eu consigo ali gerar, então, energia, tá? Duas moléculas de ATP. Mas calma, isso a gente vai ver numa aula futura. Mas provavelmente essa glicólise aqui é a reação metabólica mais antiga que a gente tem, ok? Então, esses organismos aí iniciais deveriam ter uma célula apenas e utilizar moléculas orgânicas ali presentes, né, no ambiente, naquele sopão nutritivo, para gerar energia por meio de um processo de fermentação, certo? Esse processo de fermentação, então eu pegar ali, ó, uma molécula orgânica que está ali presente no oceano, no sopão, quebro essa molécula orgânica, gero energia, e essa energia eles precisavam então para manter sua homeostase, para manter aí a sua vida, né? Suas atividades. E essa quebra, além de energia, gerava também um resíduo que era gás carbônico. E aí, lembra que na minha atmosfera primitiva eu já tinha gás carbônico. Então, eu comecei a aumentar a concentração desse gás na minha atmosfera primitiva. Cada vez mais eu tinha maior quantidade desse gás. E esse aumento aqui favoreceu um grupinho de moléculas, né, um grupinho de células que com esse aumento, essa oferta tão grande ali de gás carbônico, eles conseguiram de alguma maneira utilizar esse gás carbônico, conseguiram absorver. Então, um grupinho ali foi capaz de absorver esse gás carbônico, usou a luz que irradiava ali constantemente e, de repente, olha aqui,
Molécula orgânica, olha aqui o que eu tenho, ó, açúcar. Olha que legal que eu consigo fazer, pegar o gás carbônico, faço isso aqui, ó, e eu tenho açúcar. E aí surgiram os primeiros autótrofos. Então, depois que eu tive um aumento considerável de gás carbônico na atmosfera, surgiu ali um grupinho que conseguiu fazer uso desse aumento. E aí eu tenho, então, um surgimento dos primeiros organismos autótrofos, tá? Capazes de assimilar gás carbônico e gerar, então, molécula orgânica ali, açúcar, glicose, ok? Então, primeiro os heterótrofos, depois os autótrofos. Então, tem aí o surgimento de duas classes já de células, né, de organismos. E aí, minha gente, esses autótrofos faziam o quê? Eles pegavam o gás carbônico que estava ali em excesso na atmosfera e conseguiam reagir com o sulfeto de hidrogênio, que estava bombando ali na atmosfera, na minha Terra primitiva, né? Tinha bastante. De alguma maneira, eles conseguiam unir um ao outro, né? Unir esses dois compostos e formar aqui uma molécula de açúcar importante aí para eles, né? Molécula orgânica, gerar água e gerar enxofre. Então, foram assim que surgiram os primeiros autótrofos, fazendo essa reação. Beleza, agora eu tenho ali aqueles que quebram moléculas, aqueles que produzem molécula e estou vivendo ali de boa. Quem é favorecido aí pela seleção natural vai deixando mais cópias de si mesmo ali naquele ambiente, né? Então lembra que a seleção está agindo o tempo todo, buscando sempre selecionar aqueles que estão ali tendo maior taxa de sobrevivência, tá? Eventualmente surge um grupinho que pensa assim, tá todo mundo ali, os autótrofos e os heterótrofos. Só que agora eles estão ali, poxa, pensa, agora eu consigo fabricar meu alimento. Então se replicaram, tomaram conta ali daquele sopão. E aí já não está tendo tanta oferta assim de sulfeto de hidrogênio. Aí surge um grupinho que é como se surgisse ali um pessoal que falasse, e se a gente usasse essa água? Pensa que a gente está num oceano. E se em vez de pegar esse sulfeto de hidrogênio, eu pegar essa água aqui? O que será que dá? E aí usa a água no lugar do sulfeto de hidrogênio para reagir com gás carbônico. E aí ele também gera glicose. E aí fala, meu, mas olha aqui, o nosso suprimento de água é infinito, a gente tem um oceano inteiro. Então eles começam a se reproduzir e aumentar gigantescamente em número. E aí tomam conta, então, e se espalham por toda a Terra primitiva. Então, nesse momento, eu tenho esse grupo que passa a utilizar, no lugar do sulfeto de hidrogênio, a água como composto. E aí eu tenho, então, a fotossíntese como a gente conhece, tá? Então, surgimento aqui da fotossíntese. Gás carbônico mais água, gerando glicose e água e um resíduo aqui. Olha só o que está acontecendo. Um resíduozinho aqui dessa fotossíntese, que é o oxigênio. Então, eu pegava a água, reagia com gás carbônico, gerava a minha molécula de glicose e jogava fora um oxigênio. Gerou um oxigênio aí que não me interessa. E vai jogando fora, e vai jogando fora. E aí, o que acontece? Não existia oxigênio naquela terra primitiva. E aí, esse pessoal que conseguiu se multiplicar pra caramba, porque o oceano era gigantesco, tudo mandando oxigênio, de repente aparece um gás do nada. Ué, agora tem oxigênio aqui. Então tem um aumento brusco de oxigênio na nossa atmosfera. De nada, de zero, para de repente quantidades muito próximas do que a gente tem hoje aí, de 21% de oxigênio na composição, tá? E esse aumento brusco, pensa lá, ninguém estava acostumado com esse novo gás que surgiu do nada. Ele foi aí bastante tóxico no começo. E a gente tem um período aí que a gente chama de holocausto do oxigênio. Porque foi tão brusco o surgimento desse gás que ele passou a oxidar tudo que já tinha ali e uma galera morreu. Um monte de células ali, né, de começos e de inícios de vida, não resistiram à presença do oxigênio na atmosfera. E claro, sempre tem aqueles bravos, os guerreirinhos, os favorecidos pela seleção natural, que conseguem resistir, ok? E aí essa turminha que consegue resistir, ela começa a pegar a glicose e oxidar. Falou, vamos utilizar aí esse gás, já que ele está surgindo aí aos montes, vamos utilizar. E aí utilizava a glicose com o oxigênio e gerava de novo o gás carbônico, gerava os mesmos componentes que já existiam na atmosfera e energia.
E aí eu tenho, então, o surgimento da respiração aeróbica. E aí eu tenho, então, surgimento de duas grandes reações antagônicas, né? A fotossíntese gerando glicose e eliminando oxigênio. E aí, ao mesmo tempo, um grupo que pega e fala, não, eu vou usar seu resíduo justamente para quebrar a glicose que você fez e voltar para a composição inicial da Terra aqui, só que eu vou utilizar energia nessa quebra. Então, eu tenho duas reações complementares e que hoje são fundamentais aqui para a vida, tá? Surgimento da fotossíntese e da respiração. Belezinha? Então, olha esse gráfico aqui, ó. Formação da Terra aqui num tempo zero, então beleza, a Terra se formou, tenho aí a formação de oceanos e continentes, as primeiras células vivas, como a gente viu, as primeiras células fotossintéticas que começam a elevar aí, né, a liberar oxigênio para a atmosfera, e aí, eventualmente, elas conseguem se multiplicar com tanta eficiência que o oxigênio ele aumenta bruscamente aí na minha atmosfera. E aqui eu tenho o surgimento da minha respiração aeróbica e a manutenção, então, hoje, do que é aí a condição ideal para a vida aqui na Terra, tá bom? Então, hoje a maioria aí dos organismos aeróbios. Belezinha? Então, aqui, surgimento, né, evolução do metabolismo, surgimento aí das reações de fotossíntese e respiração. E aí, por fim, esse surgimento, né, brusco, essa grande quantidade de oxigênio surgindo e se mantendo constante, começa então, os organismos eles têm que então se adaptar e passar a viver com esse novo gás que está ali presente. E aí a gente tem o surgimento então das primeiras formas multicelulares, né? As células aí começam a se interagir e elas falam, e se a gente ficasse juntinha aqui uma com a outra e você desempenhasse uma função e eu fizesse outra? Né? E se a gente dividisse tarefa? E aí eu tenho aí o surgimento das especializações dos organismos multicelulares. Então, surgimento da vida multicelular, certo? E os primeiros registros dessa vida multicelular são a fauna de Ediacara, ou fauna ediacariana. Ediacara é uma região ali na Austrália, que tem registros de organismos que são parecidos com esses, ó, gente. Umas folhas assim, né? Parece uma folha de planta, né? Com essas segmentaçõezinhas assim. Só que esses organismos, acredita-se aí que eles tinham o corpo extremamente mole, né? Então, um monte de célula aí que se reuniu para formar essa estrutura, mas uma estrutura ali que era desprovida de parte dura, extremamente mole, que ficava ali, ó, presa num substrato, então fixa ali, né, no teto do meu, no teto não, perdão, no chão do meu oceano, no assoalho do oceano, e que estava ali simplesmente existindo. Então, deu certo, aquela estrutura estava ali existindo. E aí os registros fósseis, hoje a gente tem vários tipos de fósseis, né, vai fazendo comparação, nos mostram isso, que provavelmente era uma fauna caracterizada pela ausência de parte dura, né? Então, uma fauna de corpo mole, marcando o surgimento da vida multicelular. Isso por volta de 600 milhões de anos. De 600 milhões de anos até 530 milhões de anos, o que a gente tem? Algo acontece que favorece aí, ó, um boom, do nada. 530 milhões, começa a surgir um monte de organismos totalmente diferentes um do outro. Então, organismos bastante já diferentes dessa fauna, com carapaças. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui, se não parece aí um monstro de um filme do Spielberg, né? Olha isso. Só de olhar para a representação, você já entende que isso aqui, ó, são partes duras, né? Olha aqui, ó, outros rastejantes, outros aqui. Então, você começa a ter ali um surgimento de diversidade animal bastante diferente daquela fauninha blasé de Ediacara, né? Todos com partes duras aí e possivelmente relacionadas aí com o aumento e a manutenção do oxigênio, que permitiu aí uma síntese de uma série de novas moléculas, como estruturas rígidas, quitinosas, colágeno, queratina, né? Então, o fato de eu ter um oxigênio ali, esse oxigênio reagindo com diferentes substâncias, tornou possível a estrutura
no surgimento de estruturas rígidas, e pensa comigo, aí surge um indivíduo que tem essa estrutura rígida, essa carapaça, esse esqueletão aí por fora, todo parrudo, protegido. E tem ali aquela folhinha, ó, desprovida de parte dura, parada, fixa no assoalho. Ah, meu filho, o que vai acontecer? Nhaque, né? Essa fauna de Ediacara começou a ser eliminada, porque imagina, corpo mole ali, facinho de digestão, surge um monte de gente ali, todo protegido, um monte de predador, foi eliminando a fauna de Ediacara e aí a gente tem o estabelecimento da fauna cambriana. E esse surgimento de vários organismos diferentes aí é o que a gente chama de explosão cambriana, explosão de diversidade no período cambriano, ok? Muito provavelmente aí relacionada com o aumento de oxigênio aí, que permitiu também a mineralização de alguns esqueletos. Beleza? E aí é simplesmente seleção natural atuando, né? Predadores que surgem, você tem presa e aí estabelece-se aquela relação então de presa-predador e vai selecionando aqueles que são mais eficientes aí na sua ação. Ok? Então provavelmente aí o surgimento desde a primeira célula até os organismos multicelulares, e aí a gente tem então a história da vida, tá? Então esse daqui é onde a gente termina o nosso primeiro bloco, chegando aí então na vida, né, na diversificação já de uma vida multicelular. Ok? Então esse primeiro bloco, pessoal, ele é essa contextualização do que é biologia, porque daqui em diante nós podemos fazer referências a isso, e aí a gente não vai ficar explicando de novo, né? Então, heterótrofo, autótrofo, heterótrofo, quem não produz seu alimento, autótrofo, quem consegue se produzir. Agora vocês já têm uma ideia da organização, de como isso foi acontecendo. Pensem que agora tudo isso está estabelecido e nós vamos entender, então, daqui em diante é como se começasse de fato a nossa disciplina, tá? Tudo isso é um preâmbulo para que a gente consiga entender como surgiu, o que é e como surgiu a vida. Beleza, agora nós temos vida, já sabemos o mínimo sobre ela, vamos estudar essa vida. E a gente começa estudando vida pela composição química. Então vamos de novo lá, a gente já sabe que tem o Chomps, né? Já vimos isso. Então agora vamos destrinchar aí as moléculas e estudar a vida propriamente dito, tá bom? Então esse primeiro capítulo aqui, ele é um aspecto geral, uma visão geral do que é a biologia. Então a gente já falou de evolução, já falou de ecologia, já falou de um monte de disciplina aqui integradinha nessa história da vida, tá bom? Volta no próximo bloco para a gente começar a estudar bioquímica.